e vou ler algumas passagens. A porta está sempre aberta para o homem reto que bate. Isso até é muito semelhante à passagem bíblica, né? E nós, invariavelmente, damos as boas-vindas ao recém-chegado. Apenas que, ao invés de irmos até ele, é ele que tem de vir a nós. Mais do que isso, a menos que ele tenha alcançado aquele ponto na senda do ocultismo do qual o retorno é impossível, por ele ter sido irrevogavelmente juramentado por si mesmo a nossa associação, nós nunca, exceto em casos de momento extremo, visitamos ou sequer cruzamos o limiar de sua porta em aparência visível. Então, no Oriente é muito comum a menção dos Mahatmas na literatura, que quer dizer grande espírito, ou espírito liberto, que seria mais correto a tradução de Jivan Mukta, que estando mesmo ele encarnado, ele atingiu a plena união com Deus. Não deveria surpreender, Jesus disse isso, eu e o Pai somos um, e por isso já quiseram apedrejá-lo. Então, em João 10, 34, ele se defende dizendo: mas não está escrito em vossa escritura, eu disse, vós sois deuses? Na verdade, ele cita o Salmo 82, 6, que continua dizendo, e sois todos filhos do Altíssimo. Então, meus queridos, a ideia de que é necessário um compromisso para se aproximar a essa dinastia espiritual se deve ao fato de haver certos aceleramentos kármicos. Eu vou ler aos pés do mestre uma explicação que eu acho interessante sobre a parte do contentamento. As pessoas às vezes se atraem por essas coisas, mas não percebem com que tipo de energia estão mexendo. Então, na parte do contentamento, parágrafo 44, está escrito: deves suportar o teu karma com contentamento, qualquer que ele seja, aceitando como uma honra que o sofrimento venha a ti, porque isso demonstra que os senhores do karma consideram-te digno de auxílio. Na verdade, um mestre, como ele passou pela escola do karma por sucessivas e centenas de reencarnações, ele atingiu a perfeição. E todos nós, em princípio, cedo ou tarde, alcançaremos esse estado. Por isso, São Paulo diz, até que todos atinjamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à plena medida da estatura do Cristo. Nós até gostaríamos de citar também Mateus 17, Mateus 11, o retorno de Elias, previsto em Malaquias 4:5, Isaías 43, mas não teríamos tempo de demonstrar a reencarnação no cristianismo, que já o fizemos em outras palestras. Mas sim que, se nós aceitarmos o pensamento, a premissa, ainda que teoricamente como hipótese, da reencarnação e do karma, ao longo de um processo evolutivo, a reencarnação nos dá tempo infinito, ou sempre a oportunidade de novas experiências. O karma nos dá a certeza que nós vamos acabar aprendendo, que vamos receber o que fizeram, na mesma medida. Isso também é bíblico, colherás aquilo que semeaste, ou não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá, em Gálatas 6:7. Então, o mestre está aqui dizendo, por muito duro que ele seja, ser agradecido por não ser ainda pior, o karma de cada um. Lembra-te que de muito pouca utilidade serás para o mestre enquanto o teu mau karma não for resgatado e tu estejas livre.
se vocês forem contratar uma pessoa muito endividada, ela está tão preocupada em resgatar suas dívidas que não consegue se dedicar ao trabalho que ela deve fazer. Ou, de repente, quando vocês mais precisam, a polícia leva ela para cumprir uma pena por falta de pagamento, ou algo parecido. Principalmente se não pagar a pensão da ex-esposa ou relativa aos filhos. Oferecendo-te ao mestre, pediste que o teu karma fosse acelerado, e assim em uma ou duas vidas resgatarás o que de outro modo poderia estender-se por mais de uma centena delas. Para maior proveito, porém, deves suportá-lo contente e alegremente. Não são, assim, talvez, raciocínios que nós estejamos tão acostumados, mas se meditarmos sobre a ideia de ação e reação, que é até científica, é o terceiro princípio de Newton, na mecânica, e expandirmos ela também ao nível emocional e mental, vamos ver que faz sentido preservar a unidade de um todo dessa forma. Então, ele sugere, ninguém entra em contato conosco sem que tenha de submeter-se a testes ou ser posto à prova por nós, ou por nós em provação. Provação é alguma coisa que todo Chela é o nome oriental para discípulo, que não quiser simplesmente permanecer ornamental, tem nolens volens de passar por um período mais ou menos prolongado. Então, o nosso tema, provação e discipular, está diretamente ligado à ideia de que no ocultismo o mestre multiplica a sua presença para abençoar o mundo se ele tiver vários discípulos em diferentes lugares. Então ele não precisa estar presente naquele lugar, senão que ele irradia ou canaliza a energia através do discípulo. Na tradição cristã, isso aparece com a ideia do bispo e dos sacerdotes que realizam, invocando o anjo da presença, os famosos sacramentos em nome do Cristo, como se o Cristo se multiplicasse, por assim dizer, em cada altar, ao mesmo tempo em que o sacramento está se realizando, está sendo celebrado em seu nome. Então interessa manter essa tradição viva, a sucessão apostólica no cristianismo, por exemplo, a partir da ideia de que se multiplica a presença do Cristo através dos 7 sacramentos no mundo. De uma forma semelhante, essa antiga tradição se aplica não só ao cristianismo, mas também às formas sacramentais de outras religiões, e em particular quando o discípulo está plenamente sintonizado com o mestre. A ideia de uma aprovação preliminar é fundamental, e eu comparo ela, talvez com o meu vício profissional de engenheiro, a um teste de carga. Vocês devem saber que, em princípio, a estrutura do concreto se solidifica razoavelmente no processo de cura nos seus primeiros 28 dias. Então, se ela não cai nos primeiros 28 dias, dificilmente ela cairá depois, porque a reação química tende a se prolongar com mais e mais intensidade ainda. Ela continua por anos a interagir com os elementos constituintes do cimento. Então, é conhecido o fenômeno químico que após 28 dias na forma, o concreto alcança um grau de resistência razoável. De modo que, retirando gradualmente a forma e os apoios, as vigas já deverão resistir pelo menos ao peso próprio, sendo este uma espécie de teste de carga natural. Então, se depois de 28 dias se tirarem as escoras e a estrutura não cair, se supõe que daí para frente ele não cai mesmo. Quando vocês ouvem falar de um edifício que cai, em geral, ainda está em construção, graças a Deus com pouca ocupação, portanto. Ou
Como um caso que outro dia eu li no Rio de Janeiro, de um prédio antigo que caiu, porque parece que um mestre de obra resolveu fazer uma reforma num restaurante e resolveu, por sua própria vontade, tirar um pilar que estava incomodando no meio do restaurante. Aí caiu todo o edifício. Isso aí é um problema já de absoluta ignorância do ponto de vista estrutural. Tá? E um caso que às vezes ocorre também é o de recalque diferencial, em que o solo começa a ceder, e aí, como a estrutura não é suficientemente elástica, se um lado afunda e o outro não, por causa de um matacão, um pedaço de pedra que iludiu a fundação, ou as pessoas que estruturaram o prédio sobre aquele matacão, algo parecido, aí começa a haver possibilidade de queda. Mas aí é um desnível progressivo do solo, não é a estrutura diretamente, ela acaba comprometida por uma modificação do solo. Quero dizer com isso que, embora ainda em caso de dúvida, possa-se fazer pedido de um teste maior de estrutura por um especialista. Aí ele traz um esclerômetro, existe uma série de técnicas. A lógica envolvida no teste de carga é muito prática. Se as primeiras partes da estrutura de um prédio estiverem deficientes, será preferível que caiam logo no início, pois aí as estruturas apoiadas sobre elas ainda são poucas. E então reduz o risco e o prédio ainda não está habitado e etc. À medida que a construção do prédio avança cada vez mais complexa, vai se tornando a interdependência das malhas das vigas de estrutura que vão se apoiando umas nas outras. É o que o povo diz: quanto mais alto, maior a queda. Quanto mais tempo uma pessoa prossegue no ocultismo sem cair, mais pessoas vão se ligando a ela como um exemplo, isso e aquilo. E aí sim, se ela cair depois de atingir um certo poder, aí o desastre é grande. De modo que, se um desses elementos entrar em processo de ruptura, a reação em cadeia seria desastrosa, como numa pirâmide de cartas ou no chamado efeito dominó. A queda de uma parte costuma derrubar também todas as outras. Ontem eu ainda estava assistindo um documentário sobre o dia 11 de setembro de 2001 e a queda das duas torres. No início, a alta temperatura levou à flambagem de algumas estruturas metálicas, mas aí, quando flamba uma, o peso vai caindo sobre as outras, enfim, caíram as duas torres, para sintetizar a tragédia. Tudo isso por intolerância religiosa e por falta da percepção de que a essência das religiões é sempre a mesma, que só muda a superfície. Então, essa dinastia espiritual cujo trono jamais decai é justamente a comunhão de todos os santos, é justamente os místicos de todos os tempos, que vivem, é claro, fora do tempo, porque transcenderam a carne, mas podem se encarnar, se assim o desejarem, para ensinar a humanidade o que já conquistaram em união com Deus. Analogamente, o mestre alerta: lembrai-vos, é pelo fato de estarmos jogando uma partida arriscada, talvez, aliás, nada seja mais arriscado que o ocultismo, porque é uma aceleração de um processo de desenvolvimento que deveria ser muito mais lento à natureza, e, portanto, tecnicamente está havendo um risco, é um processo quase cirúrgico de desenvolvimento acelerado, de canais que vão desabrochar em condições normais, milênios depois,